Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Imagina a cena. Você está em casa pensando nos materiais para a sua obra, mas não pode sair para ir à loja. O que fazer nesse caso? A Vilarejo resolve para você. É só ligar 0800 878 9321 e pedir um caminhão de soluções, que vai levar um showroom completo para a sua casa, com um profissional especializado para te ajudar a escolher e a finalizar a sua compra. Tá esperando o quê? As ideias estão a caminho. Ligue para Vilarejo e aproveite um caminhão de soluções. Qual o seu projeto de vida? Ser um profissional reconhecido? Formar uma família? Ter uma casa do seu jeito? Ou simplesmente viver sem planos? Para cada um desses projetos, a Italínia tem uma solução flexível. Assim, você só se preocupa em ser feliz. E a gente em tornar isso possível. Então, qual o seu projeto de vida feliz? Bem, nos desculpem porque nós estamos aqui falando, mas com o microfone desligado. Perdão pelo erro que nós cometemos aqui, mas vamos iniciar então o nosso programa hoje com o nosso convidado Carlos Roberto dos Santos, contador com formação na Universidade Católica de Petrópolis, professor da Rede Senec e também do Colégio Anglicano, em Araras. Queremos, então, colocar hoje aquilo que é a nossa preocupação em relação às regras do imposto de renda e, principalmente, das modificações que ocorreram para esse ano de 2021. E agradecer aí àqueles que seguem o programa Economia e Negócios. As nossas últimas duas lives, nossos dois últimos programas, tiveram assim um grande número de visualizações que assistiram. O programa ligado à ferrovia no estado do Rio de Janeiro teve 3.200 visualizações. E a semana passada, nós tivemos os desafios dos empresários para 2021 com o doutor Leandro Luzoni e tivemos aí uma audiência, uma visualização do programa de 2.800 pessoas. Bem, muito obrigado, Carlos Roberto, contador, uma experiência de longos anos na atividade, também como professor. E eu gostaria que você iniciasse hoje o nosso programa falando um pouco dessa vivência com a contabilidade, né? E com a importância que ela tem na vida da pessoa física e na vida da pessoa jurídica também. Hoje, necessariamente, nós vamos estar falando da questão da pessoa física. Muito obrigado pela participação. O microfone é todo seu para que você possa iniciar e falando um pouco dessa sua vivência. Bom dia, aqui quem fala é Carlos Roberto Santos, profissional há 30 anos, desde 1990, quando eu me formei pela UCP, Universidade Católica de Petrópolis, e fui professor pela Rede Senec e Colégio Anglicano de Araras. É muito importante lembrar que a contabilidade está no dia a dia de cada um e aquele que consegue se organizar sai na frente, né? E o imposto de renda, naturalmente, é uma forma de você ajustar seu imposto de renda e aquele que aquele que estiver controlado com seus impostos e as suas arrecadações, as suas contribuições, vai ter um retorno melhor, vai pagar menos impostos, vai receber, correto? Bem, nós temos aí o primeiro desafio de pergunta em relação a quem deve declarar imposto de renda esse ano. Quer dizer, quais são as pessoas que obrigatoriamente terão que declarar o imposto? Todas as pessoas com rendimento superior a 28.800, perdão, aqui, só um minutinho aqui. 28.559,70. Todas as pessoas que tiverem um ganho superior a esse valor, ele está obrigado a declarar imposto de renda. Além disso daí, esse é um item que obriga o indivíduo a declarar. O outro item são bens superiores a R$300 mil. Que bens são esses? São carro, casa, dinheiro em banco, aplicações financeiras. Somando tudo isso,
passou de 300 mil, a pessoa está obrigada a declarar imposto de renda, correto? Ganho de capital, aquela pessoa que oferiu através de bens, venda de bens, de imóveis, veículos, no ano anterior, passa a estar também obrigado, oferiu e sujeito à tributação, passa a estar obrigado também a declarar. Bolsas de valores, tá? Quem fez operação em bolsa de valores também é outro item que obriga o indivíduo a declarar imposto de renda. Quem recebeu mais de 142.798 para atividade rural, tá? Para renda bruta, atividade rural, esse também está obrigado a declarar imposto de renda. E quem recebeu mais de 40 mil por rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Esse também está obrigado a declarar imposto de renda. Agora, professor, é sempre bom lembrar a data final para a entrega do imposto, né? Para a entrega da declaração, né? Perfeito. A data final é dia 30 de abril, tá? Dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. A partir dessa data, a pessoa fica sujeita a pagar multa de imposto de renda. E, porventura, aquele contribuinte que não consegue fazer a declaração em tempo hábil, ele pode sofrer alguma sanção? Ele deve, mesmo assim, deve fazer sua declaração, certo? E vai pagar multa, tá? Ele vai pagar multa. Ele, se deixou de declarar, perdeu o prazo, faz a sua declaração normalmente, vai gerar uma multa, e essa multa, depois, provavelmente, uma pergunta aí qualquer, ou quer que responda de uma vez? Bem, agora nós vamos fazer aquela pergunta que eu tenho assim, uma grande convicção que é de um interesse geral da nação, né? Quem pode ser declarado dependente no imposto de renda? É uma pergunta que se faz e sempre há muita dúvida a respeito disso. Eu gostaria que o professor pudesse aí nos dizer mais detalhadamente de quem realmente pode ser declarado dependente na declaração desse ano de 2021. Quem pode ser dependente são os filhos naturalmente, tá? Filhos naturalmente até 21 anos de idade, ou até 24 cursando de escola técnica ou ensino superior. Esse naturalmente. Pais, avós, né? Bisavós, desde que eles não sejam declarados não estejam sendo declarados na declaração do cônjuge, correto? Então, naturalmente, pais, avós, bisavós podem ser dependentes. Então, além desses aí, a gente tem outros casos já previstos em lei, desde que com guarda judicial. Pode ser aqueles filhos adotivos, pessoas totalmente incapazes, mas desde que tenha a guarda judicial, esse naturalmente pode ser dependente na declaração do imposto de renda. E é interessante que o senhor falou aí em pais e avós e bisavós, e isso é uma coisa que merece assim, muita justiça, né? Há hoje uma grande maioria de avós que acabam ajudando ao contrário, aos filhos e os netos, né? Mas há um contingente muito grande também de filhos, né, que acabam precisando ter um apoiamento financeiro, de medicamentos, uma série de coisas, de provir realmente tanto os avós, né, como os pais e bisavós. Né? Então, eu acho que esse item aí colocado é um item de muita justiça. Né? Uma pergunta, eu não vi aí na sua relação, sogro também pode receber o mesmo tratamento, professor? Sim, sim, desde que ele não esteja na declaração do cônjuge. Se o cônjuge for seu dependente, provavelmente ele vai utilizar, desde que eles também não tenham renda e não sejam obrigados a declarar imposto de renda. Tá? Isso é importante observar. Se o sogro, pais, avós, bisavós tenham renda, têm rendimentos tributáveis, tá? E são obrigados a declarar, essas pessoas que estão sendo obrigadas a declarar não pode ser seu dependente.
tá? Isso é bom lembrar isso daí. Então, o meu pai, um exemplo, o meu pai, ele tem renda, ele é maior de idade, ele é aposentado, mas ele é obrigado a declarar imposto de renda. Neste momento, por ele estar obrigado a declarar, ele não pode ser meu dependente. Bem, uma outra pergunta que muita gente hoje tem filhos que moram fora do Brasil, que vão estudar fora do país, né? Pessoas que vivem fora do Brasil podem ser dependentes, professor? Deixa eu só fazer uma observação quanto ao item anterior, tá? Esse item anterior, como eu dei o exemplo de pai. Na verdade, ele pode ser até teu dependente, só que não passa a ser viável, uma vez que a renda dele vai somar com a sua renda, tá? A renda dele vai somar com a sua renda, e nesse momento que ele somar com a sua renda, você vai sofrer uma tributação. Não é que ele não pode, tá certo? Não será não seria bom para ele, porque pode ser que ele venha a pagar mais imposto de renda. Lembrando É preciso avaliar, né? É preciso avaliar, né? Isso, exato. Está dando interferência aí? Está dando sinal aqui? Não, está perfeito, está perfeito, está tudo ok. Está dando interferência. Então, é bom lembrar o seguinte: pais, desde que ele seja dependente, um bom profissional a fazer análise, e se nesse momento ele é importante, ele está sendo declarado no seu imposto de renda como dependente, se for viável, o contador vai te dizer o seguinte: olha, não é porque ele tem rendimento tributário, então ele vai somar com a sua renda e não vai ser bom, tá? Pode ser, vamos lá. Fui claro? Perfeito. Em relação a filhos e dependentes que estejam vivendo fora do país, pode ser também colocado como dependente? Não, nesses casos não, tá? Nesses casos não. Fora do país, não. A não então, ser se você tem dependente, que está lá estudando as suas custas lá fora, né? Ele não está morando aqui, está morando lá fora. Ele pode ser um dependente? Nesses casos, sim. Ele é um dependente e está sob sua custódia lá fora. Sob sua custódia, correto? Ah, perfeito. Sob sua custódia. Se ele estiver na custódia de alguém lá fora, ele deixa de ser seu dependente. Tá? Ok. Bem, professor, tem uma outra colocação muito interessante, que é a tal da declaração simplificada, não é? E o que é, na realidade, essa declaração simplificada? O que ela difere da declaração normal e qual a sua avaliação sobre a declaração simplificada? A declaração simplificada, como o próprio nome diz, a lei determina que do ganho dos rendimentos tributáveis, esses rendimentos tributáveis, 20% pode ser considerado como despesa, tá? E não precisa de comprovar. Ela tem um limite de 16.700 e aproximados. Isso daqui a pouco a gente dá o valor exato. Então, até esse valor, um teto máximo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Determinada pessoa, ela não tem como comprovar despesa, ela pode utilizar o sistema simplificado, que 20% dos seus rendimentos tributáveis será considerado como despesa sem necessidade de comprovar. No momento que isso acontecer, será feita a dedução e a apuração do imposto. Então, é um sistema simplificado, desde que a pessoa não tem como comprovar despesa, ele opta por esse sistema para ou ser restituído, ou restituir algum imposto, ou pagar menos, tá? Ou ficar zerado, 0 a 0. Perfeito. E entramos agora, então, na pergunta em relação à declaração completa, professor. Quais são, na realidade, as características dessa declaração completa, para a gente ter uma noção aí um pouco mais aproximada daquilo que se pode ter dentro, ou que se deva ter, né, dentro dessa declaração completa? Quais os itens que vão compor essa declaração? Tá, você fala com das despesas, correto? Correto. Está falando das despesas, dos valores dedutíveis. Então, preste bem atenção. Educação, tá? Educação, saúde, tá? Tudo vinculado à educação, saúde,
a dependente e dele próprio, tá? Educação, saúde, isso é lógico, dentro das suas proporções. Além disso, eu digo dependentes e do próprio declarante. Então, isso quando eu digo saúde, inclui também plano de saúde, tá? Todas essas despesas serão somadas e serão deduzidos dos rendimentos tributários para formar uma base de cálculo. Então, nesse momento, aí entra o profissional, contador, que ele vai fazer uma análise da opção da declaração que ele vai fazer, ou a simplificada, que é a dedução de 20% ao teto máximo de 16.750, tá? Como limite máximo, ou da declaração completa, utilizando todas essas despesas que pode ser dedutível. Lembrando que aluguel não é dedutível no imposto de renda, tá? Aluguel não é dedutível, só pode ser da área de saúde e, na verdade, os dependentes, tá? Os próprios dependentes têm um valor considerado para ser deduzido no imposto de renda, e a despesa vinculada com saúde e educação de dependente e do declarante. Perfeito. E em relação, por exemplo, à pensão a alimentícia, né? A pessoa está lá, foi condenada pela justiça, ele é obrigado a dar uma pensão alimentícia. Esse valor acordado lá na justiça tem que ser declarado também na declaração? Pode, desde que seja feito judicialmente, tá? Essa pensão, uma vez que é acordado na justiça, essa pensão ela é dedutível, tá? Na declaração do imposto de renda da pessoa que for utilizar lá na sua declaração, correto? É dedutível, sim, totalmente. Por exemplo, a gente tem 2 sistemas de previdência hoje, que é o sistema oficial, o sistema do governo, e também o sistema de previdência privada. Essas duas também são passíveis de declaração na relação completa da declaração? Sim, sim, naturalmente, tá? Do declarante, a parte considerada da Previdência, seja ela pública ou privada, ela é lançada, alocada e feito também utilizado para a base de cálculo da declaração do imposto de renda. Lembrando o seguinte, tá? É importante a procura do profissional de contabilidade, tá? do profissional, que ele vai orientar qual é a opção, tá? Qual é a opção que ele vai utilizar. Na dedução legal, Previdência, tá? A Previdência, tanto ela pública quanto a privada, ela pode ser considerada como valores para deduzir e formar a base de cálculo para apuração do imposto de renda. Bem, professor, muitos esclarecimentos. Eu tenho convicção de que todos aqueles que estão nos assistindo estão aí tendo realmente informações importantes. Nós vamos fazer, professor, um pequeno intervalo, e é você que está assistindo aí o nosso programa, e a gente volta bem rápido. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. É bem rápido. Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. Você estava ouvindo aí? M. Martin, a moda que veste a sua casa. Qual o seu projeto de vida? Ser um profissional reconhecido? Formar uma família? Ter uma casa do seu jeito? Ou simplesmente viver sem planos? Para cada um desses projetos, a Italínia tem uma solução flexível. Assim, você só se preocupa em ser feliz. E a gente em tornar isso possível. Então, qual o seu projeto de vida feliz? Imagina a cena. Você está em casa pensando nos materiais para a sua obra, mas não pode sair para ir à loja. O que fazer nesse caso? A Vilarejo resolve para você. É só ligar 0800 878 9321 e pedir um caminhão de soluções, que vai levar um showroom completo para a sua casa, com um profissional especializado para te ajudar a escolher e a finalizar a sua compra. Tá esperando o quê? As ideias estão a caminho. Ligue para Vilarejo e aproveite um caminhão de soluções.
Estamos de volta com o programa Economia e Negócios. E vocês estão nos ouvindo aí? Está me ouvindo? Está tudo ok? Tudo bem. Bem, nós estamos de volta, então, e eu quero agora fazer mais uma colocação ainda em relação a esse tema, professor, que é a questão da dedução para projetos culturais e esportivos. Existe previsão também para que isso aconteça nessa declaração completa? Sim, tá? Desde que essas doações elas sejam de projetos culturais esportivos, tá? E financiado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Essas doações, nós estamos falando de doações, correto? Correto, correto. Tá. Então, desde que ela esteja credenciada, tá, ao projeto da criança e do adolescente, tá? Ela pode ser utilizada lá um percentual para deduzir lá do imposto de renda, tá bom? É importante que essa instituição ela esteja credenciada para que isso aconteça, tá? Isso é um detalhe que não se deve deixar muita gente acaba, às vezes, colocando e não tendo uma certificação de que aquela instituição está credenciada a fazê-lo, não é isso? Isso. Aí ele acaba contribuindo e não podendo utilizar na sua declaração, tá? Ela, sendo uma instituição idônea, credenciada junto ao órgão público, ele vai poder deduzir lá na sua declaração de imposto de renda. Agora, em relação, professor, às informações que devem estar contidas, algumas perguntas, antes de nós iniciarmos o nosso programa, nós recebemos aqui dos nossos, aqueles que nos assistem, que acompanham aqui o canal Economia e Negócios, algumas perguntas que eu quero passar para o senhor agora, e uma delas, ela fala sobre o auxílio emergencial, né? E aí a pergunta, né? O auxílio emergencial deve ser declarado por pessoa física ou só por pessoa jurídica, né? E qual o valor dessa declaração? O que nós podemos ter de informação em relação a essa novidade desse ano, que foi esse recurso que as pessoas recebem de auxílio emergencial e das empresas também que receberam aí também rendimentos relativos aí a investimentos. Mas vamos ficar na parte da pessoa física, que é o nosso assunto aqui hoje, como fica aí a questão do auxílio emergencial. Então, é importante lembrar o seguinte, que o auxílio emergencial, por ser um auxílio emergencial que ajuda o indivíduo a sair dessa pandemia, dessa situação em que a pandemia causou, ele serve de ajuda, correto? Porém, é bom lembrar que a pessoa como dependente, na declaração, ele é considerado como rendimento tributável uma vez que levado ele como dependente na sua declaração. Então, é importante estar bem ciente de que, por exemplo, vamos dar um exemplo, o pai e o filho, ele é seu dependente, mas só que ele necessitou lá do uso do auxílio emergencial. Na declaração do imposto de renda, ele tem que ser informado os rendimentos que ele teve no ano de 2020 como rendimento, que, na verdade, se vai ser bom ou não, o profissional vai te dizer se vale a pena de imediato deixá-lo como dependente. Eu, no meu ponto de vista, eu já excluiria de imediato, uma vez que ele utilizou o programa, o auxílio emergencial lá atrás, entendeu? Então, ele deve ser não considerado como dependente, na minha visão, mas cada caso é um caso que tem que ser analisado pelo profissional. Vamos lembrar, o auxílio emergencial dado pelo governo, para quem for declarar um indivíduo como dependente na sua declaração, deve fazer análise, tá? E porque será considerado como tributável, ok? Professor, essa me parece que é uma novidade já agora de 2021, né? Eu vou falar de uma outra novidade aqui, que é em relação à criptomoeda, né? Muita gente aí fazendo investimento, muita gente transacionando com a criptomoeda,
E eu queria que o senhor falasse um pouco também dessa novidade para esse ano em relação ao que fala a Receita Federal sobre a criptomoeda. Tá, na verdade, existe lá 3 campos na ficha lá de declaração de bens e direitos para a declaração da criptomoedas. Tá? É bom sempre lembrar que os bens declarados não significa que a pessoa vai ser tributada. Tem muita gente que diz, se eu declarar o meu bem, eu vou pagar imposto de renda? Não. Tá? É lógico que dentro das suas condições, das suas possibilidades. Tá? Ele deve declarar. Lá no campo lá das declarações de bens, tem um campo lá para você informar a criptomoeda como bem, tá? E você justificar a receita, os seus bens que tem lá. Então, inclusive, a criptomoeda, os bitcoins da vida. Tá? Nós vamos entrar. Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Imagina a cena. Você está em casa pensando nos materiais para a sua obra, mas não pode sair para ir à loja. O que fazer nesse caso? A Vilarejo resolve para você. É só ligar 0800 878 9321 e pedir o caminhão de soluções, que vai levar um showroom completo para a sua casa, com um profissional especializado para te ajudar a escolher e a finalizar a sua compra. Tá esperando o quê? As ideias estão a caminho. Ligue para Vilarejo e aproveite um caminhão de soluções. Qual o seu projeto de vida? Ser um profissional reconhecido? Formar uma família? Ter uma casa do seu jeito? Ou simplesmente viver sem planos? Para cada um desses projetos, a Italínia tem uma solução flexível. Assim, você só se preocupa em ser feliz. E a gente em tornar isso possível. Então, qual o seu projeto de vida feliz? Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Laura, pede o Beto para aumentar o Italínia som. Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa.